Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não temos vida por nós mesmos, mas nós vivemos porque Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, o medo se vai. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Graças a Deus. Nós temos, nos nossos domingos à noite, conversado sobre uma série que nós estamos chamando de, quem se lembra? Básico. Nós estamos visitando alguns assuntos do Evangelho que são básicos para nós, que nós precisamos, vez por vez, reafirmar como igreja, e nós precisamos também relembrar, porque vai passando o tempo, a gente vai se esquecendo. Na primeira mensagem da série, nós conversamos sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? A gente fala tanto de Evangelho, mas muitas vezes nós nos esquecemos qual é a mensagem central do Evangelho. E na semana passada, nós conversamos, quem lembra sobre o quê? Sobre disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, são coisas que nós estamos nos perdendo, e você foi desafiado essa semana a ler mais a sua Bíblia e orar mais, e espero que você esteja firme nesse propósito, como eu também estou. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, e hoje nós vamos falar sobre a nossa missão, que é fazer discípulos. Você sabe que eu tenho te desafiado a anotar as nossas mensagens, então, se você não trouxe aí um papel e caneta, abra aí um bloco de notas no seu celular e anote algumas coisas que nós vamos conversar. Nossa missão, fazer discípulos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Veja se não tem alguém aí do seu lado sem Bíblia, para que você possa compartilhar com ele a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Preste atenção nessa expressão de Jesus. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos guie a toda a verdade nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, queime no nosso coração. Que nós possamos nessa noite nos lembrar de uma missão tão fundamental para nós, que é de fazermos discípulos de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos? Amém? Sim? Irmãos, a palavra discípulo, ela refere-se a aprendiz ou então estudante. No tempo de Jesus havia muitos discípulos. Quando eu lia esse texto, eu ficava muito impressionado como aqueles homens tiveram coragem de deixar tudo e seguir Jesus.
Porque eles não tinham nenhuma garantia que Jesus era de fato o Messias, senão a fé que eles tinham. Quando eu fui estudar um pouquinho o primeiro século, eu descobri uma coisa muito interessante. Que no tempo de Jesus tinha muitos mestres da lei. Ou o que a gente chama de rabi. E cada rabi tinha o seu talmidim, ou o seu aprendiz, o seu estudante. E era muito comum que os rabinos chamassem homens jovens para segui-lo. Então Jesus se coloca como um mestre que chama os seus discípulos para segui-lo. E desde o início, irmãos, do cristianismo, Jesus tinha uma coisa na sua cabeça, que discípulos gerariam discípulos. Que o desdobramento natural do Evangelho era que os cristãos, pela graça de Deus e pela ação do Espírito de Deus, reproduzissem outros cristãos. Esse texto nos fala da nossa maior missão. Vamos ler juntos o versículo 10 do texto que nós acabamos de ler? Vamos juntos? Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Essa é a nossa missão como discípulos. Essa é a nossa missão como igreja, meus irmãos. Nós fomos chamados a pescar homens. Nós fomos chamados a pescar mulheres. Nós fomos chamados para a obra grandiosa de anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa sempre foi a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que por estarmos ligados em Cristo, nós frutificássemos. E através de nós, nascessem outros discípulos de Jesus Cristo. O problema é que ao longo da história nós nos esquecemos disso. E nós começamos, ainda que inconscientemente, a pensar que fazer discípulo é coisa de pastor e missionário. Há muito tempo, a igreja vem terceirizando a missão de fazer discípulos. Não, discípulo não é comigo. Quem tem que fazer discípulo é o pastor, porque ele vive disso. Quem tem que fazer discípulo é o missionário, porque ele vive disso. Mas o chamado de Jesus é para todos nós. Eu queria te indicar esse livro. Todos os domingos eu tenho indicado um livro à igreja, e esse livro se chama Multiplique, Discípulos que Fazem Discípulos, do Francis Chan. É um livro da editora Mundo Cristão. Se você gosta de ler, não deixe de comprar esse livro. E ele vai falar sobre isso no seu livro. Olha o que ele vai dizer. Por alguma razão, nós criamos uma cultura de igreja na qual os ministros pagos exercem o ministério. E o resto de nós aparece, deposita algum dinheiro no gasofilácio e vai embora sentindo-se inspirado ou alimentado. Afastamo-nos tanto da ordem de Jesus que muitos cristãos não têm a mínima noção do que seja fazer discípulos. Como é triste o que o Francis Chan está dizendo. Está dizendo que nós nos esquecemos da nossa maior missão. Que nós nos acostumamos a vir aqui e com esse ar-condicionado gostoso. Hoje está gostoso, não está? Tem dia que está frio demais, mas hoje está mais ou menos. E a gente se acostumou. E aí a gente começa, eu gosto do louvor bom, eu gosto de uma palavra boa, mas nós nos esquecemos muitas vezes da nossa missão. E nessa noite eu quero te lembrar uma coisa básica: a nossa maior missão é fazer discípulos de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos nos lembrar de aspectos fundamentais para fazermos discípulos. Então, se você está anotando, hoje vamos falar sobre aspectos fundamentais para fazermos discípulos e aspectos que são fundamentais para nós cumprirmos a nossa missão. Sabe qual é o primeiro aspecto que nós temos que pensar? É sobre a nossa motivação, ou seja, por que é, pastor, que eu tenho que fazer discípulos? Isso talvez é algo que vem na sua cabeça e é algo que você tem que pensar. Qual é a nossa motivação? Por que fazer discípulos é minha missão e não é missão do pastor, não é missão do missionário? O pastor Jeremias Pereira, que é o pastor da 8ª Presbiteriana aqui de Belo Horizonte, define a missão da igreja de uma forma muito interessante.
Ele diz: para dentro, edificação, para fora, evangelização. Para dentro, o quê? Edificação. Para fora, evangelização. É nessa igreja que eu acredito. Uma igreja onde o seu foco é a edificação dos membros, mas que lá fora ela evangeliza. Mas sabe qual é o problema? É que nós invertemos. Sabe o que nós gostamos? É que aqui dentro tem a evangelização. Sabe por quê? Porque aí a gente não precisa fazer lá fora. E aqui, irmãos, eu confesso que eu penso diferente da maioria dos pastores. Que os nossos cultos têm que ser evangelísticos. Eu não acredito nisso. Eles precisam também ser evangelísticos. Mas a igreja também precisa ser edificada, para que lá fora ela evangelize. Nós invertemos a ordem, aí a gente diz assim: traz um amigo seu na igreja para ele ouvir do evangelho. Mas ele precisa vir na igreja para ouvir do evangelho? Não somos nós mais que precisamos pregar o evangelho? E aí muitas igrejas crescem de uma maneira imatura. Por quê? Porque é 300 anos ouvindo mensagem evangelística todo domingo. E não cresce, não amadurece, não aprende Bíblia. Por quê? Porque nós invertemos a lógica. Mas eu acredito que aqui dentro para nós é edificação, para que lá fora nós evangelizemos. Para que lá fora os nossos amigos ouçam a mensagem do evangelho. Por que nós devemos pregar o evangelho? Pelo menos por 3 motivos. Primeiro é porque é uma ordem de Jesus Cristo. Jesus nos deu uma ordem que nós chamamos de grande comissão. Quem se lembra? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus não disse assim: discípulos, o seguinte, se você não tiver mais nada para fazer, se você já tiver assistido todas as suas séries da Netflix, na hora assim que você estiver muito tranquilo, você já fez tudo, se sobrar um tempinho, você faz discípulos. Ele não disse isso. Ele disse que a nossa maior missão, onde nós gastamos os nossos esforços, é fazendo discípulos. E ide por todo mundo, nós não temos escolha, é um imperativo. Mas sabe por que nós também fazemos discípulos? Porque o amor de Cristo nos constrange. Ah, irmãos, se o amor de Jesus é tão bom, se o amor de Jesus nos alcançou, isso nos impulsiona, isso queima o nosso coração, de tal forma que nós queremos que outras pessoas também sejam agraciadas por esse amor bendito de Jesus de Nazaré. E como nós estamos perdendo isso? O amor de Cristo não tem nos constrangido mais pelas almas perdidas. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todo, logo todos o quê? Morreram. Mas sabe por que nós também precisamos pregar o evangelho? A nossa motivação é porque o Espírito de Deus faz o que conosco, irmãos? Nos capacita. Ainda na grande comissão ele diz: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e no final ele diz assim: eis que estou convosco, quando? Todos os dias. É o Espírito de Deus que nos capacita. E eu queria te dizer, meu irmão, que se nós não estamos falando de Jesus, há algo de errado em nós. Por que nós perdemos essa paixão? E você sabe o que é que tem mais nos desmotivado? O que mais tem nos impedido? Presta atenção no que eu vou te falar. É um discurso que nós temos assim: eu não preciso falar do evangelho, eu preciso o quê? Viver. É uma frase bonita, mas que no fundo é uma desculpa nossa, para não abrir a nossa boca e falar de Jesus. Nós estamos como igreja há muitos séculos nos escondendo, dizendo: não, nós não precisamos falar do evangelho, o que nós precisamos é viver o evangelho. Mas interessante é que a maioria de nós se converteu ouvindo o evangelho.
Se eu fizer uma pesquisa aqui de quem se converteu olhando para um cristão e dizendo, olha, como a vida do fulano, ele realmente é um representante de Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida, talvez é a minoria de nós, porque a maioria de nós se converteu ouvindo o Evangelho, não foi olhando para a vida das pessoas e dizendo, olha, eu quero esse Jesus na minha vida. Se nós formos honestos, nós vamos perceber que isso é uma desculpa que nós temos dado há muitos anos. Porque eu não discordo dessa frase. Mas nós também precisamos falar. Nós precisamos abrir a nossa boca, contar sobre o plano perfeito de Deus da salvação. Isso não significa que nós nunca precisamos falar abertamente sobre o amor de Jesus Cristo. Será que se alguém não tivesse falado abertamente de Jesus Cristo para você, você estaria aqui hoje? Você teria essa capacidade de observar alguém fazendo diferença no mundo e desejando esse Jesus? Não perca, meu irmão, a oportunidade de falar de Cristo àqueles que te cercam. Ô, meu irmão, não seja um crente chato, enjoado, mas não seja um crente come mosca. Já ouviu essa expressão? O fulano come mosca. O fulano fica... aí vem a mosca e entra na boca dele. Muitas vezes nós somos assim. As pessoas ao nosso lado estão clamando e nós comemos mosca. Um amigo seu da faculdade chega para você e diz, rapaz, olha, eu acho que nós não vamos dar conta de fazer esse trabalho não, o semestre está corrido demais. Aí você diz assim, 2019 está estranho, né? Que ano, hein? Quanto você poderia dizer para ele, olha, eu acho que a gente não dá conta não, mas eu acho que Deus pode capacitar a gente. Vamos fazer uma oração por isso? Uma amiga sua chega e diz, o meu casamento está acabando. Aquele traste do meu marido, que não vale um centavo. Aí você diz, homem, é assim mesmo. Só muda de endereço. Quanto nós poderíamos dizer, ei, eu conheço alguém que pode mudar o seu casamento. Eu conheço alguém que conserta gente. E eu vou te falar dele aqui agora, você quer escutar? Irmãos, nós temos oportunidade o tempo todo. O tempo todo, e a gente fica nesse discurso de que a gente tem que viver, que a gente não precisa falar. Às vezes um amigo chega numa crise existencial, você diz, a vida é assim mesmo, a vida é difícil. É verdade, não é mentira, a vida é difícil, mas há uma palavra de esperança no Evangelho de Jesus, leve essa palavra de esperança. Obedeça, meu irmão, ao Senhor e seja um missionário no chão da vida. Mas sabe um outro aspecto que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar sobre os mensageiros. Quem são os mensageiros? Pastor, quando o senhor diz que tem que fazer discípulos, quem é que Deus usa para fazer discípulos? Olha lá, Deus usa pessoas comuns para missões extraordinárias. Você crê nisso? Deus usa pessoas comuns para missões extraordinárias. Amém? Você acredita nisso? É isso que Deus usa pessoas comuns. Basta nós olharmos para a vida dos discípulos. Irmãos, eu tenho certeza que se eu fosse Jesus e eu falasse para você assim, fulano, monta uma equipe de trabalho. Tem que ser uma equipe boa, competente. Eu duvido que você escolheria os discípulos que Jesus escolheu. Primeiro, a maioria não sabia nem ler direito. Você sabia que quando nós vamos para os originais, e eu já fiz isso no tempo de faculdade, quando a gente lê, por exemplo, um escrito de Pedro, o Pedro escreve assim, nós foi, nós vai. O original é cheio de erro de concordância. Não sabia escrever corretamente. E nós estamos aqui há tantos anos lendo as suas cartas. Porque Deus usa mensageiros comuns.
Olha a vida dos discípulos, os mensageiros são pessoas normais, é você que é dona de casa, é você que é jovem, é você que é pedreiro, é você que é empresário, é você com tudo que você é e com tudo que você tem. Às vezes, irmãos, os nossos talentos nos atrapalham. Deus começa a dar um dom para a gente, um talento. A gente faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, a gente fica bobo. Os nossos títulos nos afastam da nossa missão. Aí a gente começa a dizer assim, não, esse negócio de fazer discípulo, isso não é para mim não. Eu tenho meu mestrado, eu tenho meu doutorado, eu tenho não sei o que lá. Os nossos talentos, perdemos a humildade. Ah não, eu já faço algo na igreja, evangelizar é para quem não está fazendo nada. Mas Deus, irmãos, usa pessoas comuns. Na outra igreja onde eu pastoreava, tem um irmão muito querido chamado Laci. Pensa num homem bom. É o irmão Laci. O irmão Laci ficava na recepção e todo o final de culto, ele ia na secretaria da igreja e pegava folhetinho para distribuir na rua. E ele ia embora para casa a pé e entregando folhetinhos. Aquilo me impactava de um jeito, porque eu posso não acreditar em evangelização mais por folhetos, mas ele está fazendo alguma coisa e eu. É isso que Deus faz. Deus usa pessoas comuns, pessoas simples. A evangelização, como eu já disse, não é tarefa para pastores ou para missionários, ou somente para pastores e missionários, mas evangelizar é tarefa de todos. Todos os discípulos receberam essa incumbência. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9,16. Vamos ler juntos? Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Irmãos, Paulo tinha um dos seus maiores dons, o de mestre. Paulo foi um dos homens de Deus mais estudados da Bíblia Sagrada. E ele poderia dizer, eu sou mestre. O meu papel é ensinar, evangelizar, é com outras pessoas, mas olha o que ele vai dizer, ele diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Então essa tarefa da evangelização, nessa tarefa Deus usa pessoas comuns, para destinos extraordinários. Sabe outro aspecto que nós temos que pensar? Nós temos que pensar sobre a mensagem. O que é que nós pregamos? Pastor, mas se eu tiver a oportunidade de evangelizar alguém, eu vou falar do quê? Você vai falar do evangelho. Você não vai falar mal do seu marido, você não vai falar mal da sua mulher, você não vai falar mal dos seus filhos. Você vai falar do evangelho. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Tomem cuidado, toma cuidado, meu irmão, com as mensagens que você está ouvindo por aí, porque tem gente enganando muita gente, e fazendo doutrina em cima de coisas meramente humanas. Olha o que o mesmo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, 4 a 5. Minha mensagem, minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Paulo chegou diante daquela igreja e disse, olha, eu não vim aqui pregar sabedoria, eu não vim aqui te convencer na minha persuasão, não é isso. Mas eu vim pregar o evangelho. A nossa mensagem, irmãos, é o evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes nós pregamos tudo, menos o evangelho. Nós pregamos a nossa denominação, pregamos a nossa igreja, a nossa instituição, mas não pregamos o evangelho. E sabe por que muitas vezes não pregamos o evangelho? Porque nós não temos vivido o evangelho. A gente só consegue pregar de algo que nós vivemos. Nós só conseguimos falar de algo que nós experimentamos. Você não foi chamado a pregar a sua opinião, mas o evangelho de Jesus Cristo. Outro aspecto que nós precisamos pensar é sobre a medida. Pastor, nessa missão de fazer discípulos, quanto eu devo falar? Irmãos,
Alguém já disse que nós falamos de coisas que têm grande importância para nós. Então, quando nós pensamos sobre essa proclamação do Evangelho, a gente precisa pensar se o Evangelho tem importância no nosso dia a dia. Jesus disse que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que, irmãos? Do que está cheio o que? O coração. Sabe por que você fala palavrão toda hora? É porque o seu coração está cheio de palavrão. A boca fala do que o coração está cheio. E a pergunta é: o nosso coração está cheio do Evangelho? O nosso coração está cheio das palavras de Deus? Quanto nós temos que falar, pastor? Irmãos, a pescaria não tem limites. Não tem limites. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Vai pelo mundo, andem pelo mundo, e aonde vocês forem, preguem o Evangelho. Nós vamos indo e pregando, e enquanto tiver peixe, nós não podemos parar a pescaria. Nós não podemos, irmãos, como igreja, nos acomodar, dizer: olha, o nosso número de membros está muito bom, eu acho que agora a gente pode segurar a igreja, porque a igreja não pode crescer muito. Não é isso, porque o Evangelho nós pescamos enquanto tiver peixe. Nós não podemos parar. Você sabia que tem crente que torce para a igreja não crescer? Você sabia disso? Uma vez eu fui numa viagem missionária. Na época, eu trabalhava coordenando algumas áreas da Juventude Batista Mineira. E tinha muitos jovens espalhados pelo estado pregando o Evangelho. E quando eu cheguei numa cidade, o líder disse assim: pastor, o pessoal está tratando a gente muito mal. Eu disse: o pessoal da cidade? Diz: não, da igreja. Eu disse: rapaz, mas da igreja? Mas vocês conversaram? Conversamos, pastor. Eles nos disseram que a nossa presença aqui não é bem-vinda, porque a gente pode fazer a igreja crescer e muita gente dá trabalho. E muita gente pensa assim: não, a igreja não pode crescer porque muita gente é mais trabalho. Muita gente é mais peixe para a gente pescar muito mais. Nós não podemos, irmãos, ter medo da igreja crescer. Nós temos que nos libertar disso. Porque há muitos peixes ainda para que nós possamos pescar, e essa pescaria não tem limites. Muita gente diz assim: a nossa igreja está debaixo das quatro paredes. Mentira. Você está debaixo das quatro paredes. O problema, eu repito, é que nós terceirizamos a missão de fazer discípulos. Aí se a minha igreja não faz, eu não faço. E aí sabe o que nós criamos muitas vezes? Aí nós precisamos criar departamento de evangelismo, onde 10 pessoas fazem o trabalho que a igreja deveria fazer. Estou falando bobeira, irmãos? Que aí a gente diz: não, isso aí é com o pessoal do evangelismo. Não, é minha missão e é sua missão. Nós fomos chamados a pregar o Evangelho, nós fomos chamados a sair debaixo das quatro paredes. Precisamos nos lembrar que o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Quem está aqui hoje que ora pela conversão da sua família? Nós nos esquecemos de orar pelos nossos pais que ainda não se converteram, pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pela nossa mulher. E nós precisamos urgentemente resgatar a missão de Jesus em Atos 1:8. Mas receberão poder, vamos dizer juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu queria te fazer uma pergunta: para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Nós estamos em março. Quantas pessoas ouviram da sua boca o Evangelho? Sabe o que nós precisamos pensar também, quando nós pensamos na nossa missão? Nós precisamos pensar no método, como nós vamos falar. Talvez essa seja a sua dúvida: pastor, tá bom, mas como é que eu vou falar com a pessoa sobre o Evangelho? Como é que faz isso?
Tem duas coisas que você precisa pensar. Primeiro é a sua personalidade. Você é engraçado? Por que você tem que ficar chato para falar de Jesus? Você é sério? Por que você tem que ficar brincalhão para falar de Jesus? Deus usa a sua personalidade. Deus te usa do jeito que você é. Você não precisa se tornar uma outra pessoa para pregar o Evangelho, é do jeitinho que você é. Sabe uma outra coisa que você tem que pensar? Qual é o perfil do seu ouvinte? Quem é que está te ouvindo? É um idoso? Aí você vai chegar para o idoso e dizer assim, e aí, mano, deixa eu falar uma parada. Vou contar a história de um cara muito louco. É Jesus. É assim, o idoso vai te escutar? Você está falando para um jovem? Aí você chega para o jovem e diz assim, olha, hoje eu vou te contar as boas novas de esperança do Filho amado de Deus Pai, que é Jesus Cristo de Nazaré, a quem veio ao mundo como homem para salvar a sua vida e a da sua família. Para quem que você está falando? Você não precisa incorporar alguém para falar com um rapaz lá do seu trabalho. Você conversa de um jeito, na hora que você vai falar com ele de Jesus, você conhece gente, vai orar, muda a voz. Conhece gente assim? O cara fala normal, na hora que vai orar, Deus amado, Deus bendito, Deus de todo poder, Não é isso. Deus te usa do jeito que você é. E nós também precisamos pensar para quem nós estamos falando. Olha o que Paulo vai dizer. Para com os fracos, tornei-me o que, irmãos? Fraco. Para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar o quê? Alguns. Eu tornei-me fraco para os fracos, forte para os fortes. Então Paulo, quando ia pregar para um pessoal mais simples, ele falava de uma maneira. Quando ele ia pregar para um pessoal mais culto, ele falava de uma outra maneira. Ele considerava o seu público, não tem método, mas tem você, cheio de Deus. O que você tem, meu irmão, nas suas mãos? Quais são os lugares que você frequenta? Quais são os lugares que Deus te plantou no seu trabalho, na sua faculdade? É isso que Deus quer usar, do jeitinho que você é. Nós precisamos colocar o que temos em nossas mãos à disposição de Deus e falar de Jesus Cristo. Mas sabe uma outra coisa que nós temos que pensar? Nós temos que pensar sobre as muralhas. Algumas coisas que nos impedem de pregar o Evangelho. Sabe qual é a primeira coisa? Vamos ver juntos? A frieza espiritual. Essa é talvez o que mais nos afastou da nossa missão de fazer discípulos. Nós esfriamos. É só a gente olhar para o dia que a gente converteu. A gente queria falar de Jesus para todo mundo. A gente queria contar isso para todo mundo. Porque a gente não quer mais. Porque nós estamos frios espiritualmente. Desligados da nossa missão. Semana passada eu te ensinei a ler a Bíblia e orar. Será que você fez isso essa semana? Será que você se esforçou por isso? Quer ver uma outra coisa que tem nos afastado da nossa missão? A mentalidade de consumidor. O louvor hoje estava fraco, hein? Você viu? E quem falou que é para você, Zé? Quem falou que é para você? Mensagem hoje foi ruim, hein? Pastor hoje, essa semana, ele não estudou muito bem, não. O condicionado estava gelado, hein? Está difícil naquela igreja. Bebedouro não estava gelando, hein? Banheiro estava sujo. Sabe o que é isso? Muitas vezes é que nós estamos com mente de consumidor. Eu vou na igreja para consumir. E quando o que eu vou para consumir não atende às minhas expectativas, eu me frustro. E isso tem nos tirado do nosso foco, da nossa missão, que é evangelizar, que é ganhar as pessoas para Cristo. Sabe o que tem nos afastado da nossa missão? A mentalidade clerical, que eu já falei. Isso é coisa de pastor, isso é coisa de missionário. Isso é coisa do pessoal do louvor. Não, quem tem que fazer isso aí são os líderes da igreja, a diretoria da igreja. Eu não tenho que evangelizar, eu não tenho que falar de Jesus.
Quer ver outra coisa que tem nos afastado? E eu não coloquei ali. Se você está anotando, anote. A mentalidade do curso. Ah, não, eu ainda não estou preparado. Tem que ter um curso. Você está com 30 anos de igreja, meu irmão. Você não está preparado. Não, tem que ter tudo é curso. Não, eu não. E não está errado. É claro que a igreja tem que equipar os seus membros para isso. Mas passou da hora da gente tirar isso de uma desculpa. Corre atrás. Aprenda. E uma última coisa que tem nos atrapalhado é a mentalidade da mula ou do burro de carga. Eu aprendi essas semanas que o burro é um animal estéril. Eu não sabia disso. Você sabia? Sério mesmo? Eu fico vendo documentário de ovelha, tá vendo? Eu não aprendo nada do burro. É porque ele é uma mistura, né, de raças, e aí ele não é... Ele fica estéril. A gente está pegando essa síndrome, a gente não está reproduzindo mais. A gente estagnou. Eu queria te perguntar nessa noite, Deus pode contar com você para fazer discípulos? Pode. Será que Deus pode contar com você como alguém que vai pregar o Evangelho, como alguém que não vai perder uma oportunidade? Ou você vai ficar dando desculpa? Precisamos evoluir, irmãos. Um dos maiores aspectos, coisa boa que nós temos para fazer discípulo é célula. E tem gente que até hoje não abriu a cabeça para célula. Mas não faz discípulo também não. É a mentalidade do consumo. Deus pode contar com você. Quantas pessoas vão morrer ao nosso lado sem ouvir do Evangelho? Quantas? A gente abre a boca para falar de time. É Cruzeiro, é Atlético, é América. Aliás, tem americano aqui? É um anjo. O primeiro americano que eu vejo na minha vida. Mas a gente abre a boca para falar de tudo. Mas a gente não abre para falar do Evangelho. A gente briga, a gente fofoca, a gente fala mal da igreja, do pastor, da célula, a gente fala mal de não sei o quê, mas a gente não abre a nossa boca para pregar o Evangelho. Ai, irmãos, o mundo está carecendo. Olha o que 12 discípulos iletrados, analfabetos, sem o WhatsApp. Para de mandar coisa ruim no WhatsApp. Manda o Evangelho, pelo menos, um versículo. Manda fake news de política. Para com isso. Não tinha um WhatsApp, não tinha um Facebook, não tinha um Instagram. Os caras revolucionaram o mundo por meio do Espírito Santo de Deus e da pregação do Evangelho. E nós estamos aqui, não, nós precisamos é viver, né, pessoal? Porque é básico da fé cristã que nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos pregar o Evangelho. E nós vamos terminar fazendo uma oração nessa noite, cantando uma oração. E essa oração diz assim: Senhor, me usa como uma ponte sobre as águas, me usa como um abrigo no deserto. A gente usa essa expressão. Você já parou para pensar o que é um abrigo no deserto? Pensa você num deserto, um sol escaldante. E aí lá tem um abrigo. A gente está dizendo, Deus, faz de mim esse sujeito aí, que as pessoas, ao estarem sedentas, elas encontrem em mim um lugar para se esconderem, porque eu tenho para elas uma mensagem que pode mudar a vida delas, como ponte sobre as águas. Por isso eu queria te desafiar e te convidar a cantar essa música, agora que nós vamos encerrar a nossa celebração. Mas eu queria que você cantasse ela de verdade. Você vai cantar assim, dizendo, Deus, se o Senhor me der uma oportunidade essa semana, eu vou falar do Evangelho para alguém. Você está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Porque não adianta você cantar aqui, usa-me, sonda-me. Na hora que Deus te dá uma oportunidade, você come a mosca. Mas se você quiser do fundo do seu coração dizer, Senhor, o Senhor pode me usar.
da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida e usa-me. Se você quer terminar a celebração dessa noite cantando isso como eu quero cantar, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Que você fizesse dessa canção uma oração: Senhor, sonda-me. Senhor, usa-me. Senhor, eu estou nas suas mãos. Senhor, coloca a palavra na minha boca. Senhor, me dá a oportunidade, me dê sensibilidade para perceber as pessoas que estão à minha volta. E enche a minha boca do Evangelho, enche a minha boca das tuas palavras. E aí, quando uma amiga te procurar essa semana, se você não souber o que disser, ora por ela. Ora por ela. Um amigo da faculdade que estiver atarefado, com muita coisa para fazer, ora por ele, diz: olha, o meu Deus pode renovar suas forças. E tendo a oportunidade, abra sua boca e fale daquele que nos salvou. E nós vamos orar isso nesse momento. Sonda no Senhor, usa no Senhor, qualquer dia, qualquer hora e em qualquer lugar, em nome de Jesus, amém.